A gente vive um momento relevante do debate no Brasil sobre o fim da escala 6 por um tema que toca a vida de milhões de pessoas e trabalhadores, né? E aí, quando a gente fala de um setor onde a escala é mais presente, é a alimentação fora do lar. Então, bares, restaurantes, lanchonetes, né? Tá bem central na discussão. E na tentativa de dialogar com a sociedade, com os atores envolvidos no segmento, o ponto de partida do artigo é uma pergunta, né? É possível conciliar a melhoria de qualidade de vida dos trabalhadores desse setor com a sustentabilidade de pequenos e médios negócios gastronômicos? Então, é nisso que eu vou me debruçar, né? O setor de alimentação fora do lar, ele movimenta a economia, gera muito empregos, isso é inegável, né? Mas ele também carrega uma história, assim, de relações de trabalho marcadas pela precarização. Jornadas atípicas, alta rotatividade de equipe, né? Então, tanto para a equipe de salão, que atende os clientes, quanto na equipe de cozinha também, que faz o preparo dos alimentos e manipula os alimentos, né? Então, o que leva um trabalhador a deixar hoje o setor, né? A partir de pesquisas e entrevistas, né, que eu realizei, elas apontam dois fatores recorrentes a essa demandada, né, do segmento: o desgaste físico e o avanço das jornadas de trabalho nos finais de semana. Então, que compromete também o convívio social e familiar dos trabalhadores. Então, trazendo uma aspas aqui, que tem no artigo também, uma pessoa, ao descrever sua rotina quando atuava no segmento, ela diz o seguinte: a falta de ergonomia, o longo tempo em pé e a pressão constante criam um cenário de desgaste intenso. Um outro trabalhador disse também: é uma profissão bem desvalorizada, com pressão constante e alta. Então, essas condições, elas alimentam um problema conhecido no setor, que é a alta rotatividade da mão de obra, né? Então, o trabalhador se desgasta, acaba saindo, e o negócio arca, né, com os custos de novas contratações, treinamentos. Então, é muito complicada essa questão para os trabalhadores. Agora, trazendo um contraponto, né, que a gente precisa também considerar, as preocupações de quem emprega, né, hoje nesse debate, que se manifesta também, né? Então, são preocupações sobre o que poderia significar o fim da escala 6 por 1, mantendo os salários. Ela pode elevar os custos de mão de obra, inviabilizar os pequenos negócios, em alguma medida levar às demissões, aumento da informalidade. Então, isso que está sendo colocado são receios, desculpa, compreensíveis, né? Mas eu vou aprofundar aqui um por um. No artigo eu trago mais dados também sobre cada argumento aqui, né? Mas falando, por exemplo, das demissões. Na prática, se um restaurante ele mantém seu horário de funcionamento, né, um setor que depende da demanda também, a redução da jornada de trabalho de cada trabalhador tende a exigir mais pessoas na equipe. Então, na verdade, há um potencial real de criação de postos de trabalho, né? Outro ponto levantado, que é o risco da informalidade. Como eu disse no início da minha fala, a informalidade ela não é uma consequência do fim da escala 6 por 1, né? Ela já é uma característica estrutural, né, do setor. Então, já é um setor com formas de contratação variadas, muitas já precárias, né? Vou citar aqui uma prática comum do setor, que é o trabalho freela, um extra, vou fazer um extra, né? São práticas comuns, né? Trazendo outro depoimento de um ex-atendente do setor, ele me disse o seguinte: o costume de contratação freela é grande, o que não nos garante direitos trabalhistas. Então, assim, o fim da escala 6 por 1, ele pode ser uma oportunidade, né, mantendo os salários, né, pode ser uma oportunidade para a gente enfrentar essa precarização e não aprofundá-la cada vez mais, né. A reforma, né, trabalhista, por exemplo, ela introduziu, de 2017, ela introduziu no segmento novos modelos de contratos atípicos,
como o intermitente, né, que permite que as empresas contratem os trabalhadores considerando a jornada efetivamente trabalhada, mas a princípio os dados, olhando a PNAD, né, a gente vê um crescimento das taxas dos subocupados por insuficiência do número de horas trabalhadas. Então, depois da aprovação desse tipo de contratação na reforma trabalhista. Então, não é possível ainda afirmar que esse tipo de vínculo gerou um impacto significativo e positivo no mercado formal de trabalho. Mas a gente tem aí essa questão da informalidade muito forte. Mas eu queria trazer, então, uma pergunta, né, como que os negócios, as pessoas que vão empregar esses trabalhadores, que geralmente são empresas de pequeno, médio porte, podem arcar com os custos dessas novas contratações, né? Então, a proposta, assim, que eu trago é em duas direções. Uma, na gestão mais eficiente da própria empresa, o custo de mão de obra, ele é um dos custos de um negócio gastronômico, não é o único, ele tem um peso significativo, mas existem caminhos também de pensar em aumentar a produtividade e competitividade dos negócios a partir de controle de estoque, que é um custo muito alto, pela sazonalidade de alimentos, de preparo e manipulação de alimentos, pensar um cardápio enxuto, considerando essas sazonalidades também, redução de desperdícios, então tem caminhos também, além de onerar o trabalhador, a mão de obra, para pensar produtividade e competitividade. E uma segunda frente seria reter talentos e manter o bem-estar dos trabalhadores, porque, citando um relatório, né, do piloto da semana de 4 dias, no Brasil, mostrou que a redução de jornada, quando ela for bem estruturada, ela aumenta até a produtividade dos trabalhadores, que mais descansados, eles priorizam suas tarefas, trabalham com mais eficiência, se engajam. Então, importante considerar isso também da qualidade de vida, né? Trazendo um pouco dos aspectos positivos de trabalhar no setor, uma coisa que os trabalhadores apontam muito é o aspecto social. Então, essa interação que tem entre a equipe, com os clientes, né, um convívio mesmo, né, com os clientes, foram aspectos citados, né, como experiências gratificantes de trabalhar no segmento. Então, é importante valorizar as relações interpessoais, esse dinamismo do contato direto com o público e com a equipe, mostra que, beleza, existem desafios significativos de qualidade de vida, né, do trabalhador nesse setor, mas também existem coisas que geram satisfação, engajamento nesse sentido do aspecto social do segmento. Então, isso é muito relevante e eu acho que a sociedade tem que estar ciente também, né, os atores envolvidos nesse debate, né? Então, pensando agora para um futuro que a gente está discutindo agora o fim da escala, né, 6 por 1, apesar do aumento dos custos com o trabalho, isso acredito que vai acontecer, a viabilidade dos negócios de alimentação fora do lar, né, desse setor, a AFL, ela pode ser assegurada, né, mas como, né, combinando essas melhores condições de jornada que impactam diretamente a qualidade de vida e a saúde dos trabalhadores, também uma gestão interna dos negócios, né, mais eficiente, pensando não só em cortar gastos do ponto de vista do trabalhador, mas reduzir também outros tipos de desperdício, logístico, enfim, com a equipe, aumentando a produtividade, e a valorização do que tem mais positivo, assim, no setor, que são as relações sociais, então, o bem-estar do trabalhador, super relacionado a isso também. Então, não é que a gente vai finalizar o debate agora, acredito que o diálogo é sempre importante, mas não precisa ser uma escolha entre ser viável economicamente, esse negócio, ou apenas ser justo, né, com os trabalhadores. Acho que
construir esse futuro mais equilibrado, com as equipes estáveis, felizes, mais engajadas, com tempo também para viver além do trabalho, porque eles são trabalhadores, mas também são consumidores do segmento. Então, esse é o debate que a gente precisa continuar aprofundando. Então, recomendo aí não só a leitura do meu artigo 10, mas de todos os outros presentes no dossiê.